E aí pessoal, Persian Rick aqui novamente trazendo uma outra gameplay comentada. Dessa vez é uma gameplay de Belobet versus Kobe. O Kobe vai jogar em segundo, vai jogar em primeiro. Eu tô pilotando a Belobet e meu amigo Léo tá pilotando o Kobe. É a primeira vez do Léo jogando de Kobe, então provavelmente ele vai cometer alguma misplay ou vai acabar se enrolando em alguns efeitos. Eu também, porque eu nunca enfrentei um Kobe. Um dom, ele passou. Eu com dois dons, um dom, o Belobet. Belobet olha o top 5 e pega um exército revolucionário para minha mão. A minha mão veio bem ruim, não veio com quase um exército revolucionário bom. Eu peguei um Bartolomeu Kuma, de custo 2, coloquei na mão, passei meu turno e lá vai ele. 3 dons. Três dons, bateu 8 vida. 8 vida eu não defendo, eu geralmente nem quero defender, mas eu não quis defender mesmo. E peguei a carta do topo sem entregar nada. 4 dons é uma boa curva pra mim, mas eu começo batendo 5 nele. Vamos ver se ele vai tomar esses 5. Ele defendeu. Paguei um. Outra Belobete, olhar 5 do topo, pegar um exército revolucionário e colocar na mão. Peguei um Bartolomeu Kuma de amarelo dessa vez, de 2k counter. Paguei 2. Joguei o Bartolomeu Kuma. Ele entra matando um personagem de custo de poder 2000 a menos. Como ele não tem, ele só vai ser um atacante futuro aí que eu preciso começar a encher meu campo. Para começar a ativar a habilidade da Belobete. Começar a forçar mais ataques fortes e comer carta da mão dele para acabar com os recursos dele. Porque a Belobet é isso, né? Você quer baixar o maior número de personagens do exército revolucionário em campo, aumentar o poder, e aí só de sair distribuindo porrada igual um maluco. Eu peguei o Kobe pra ler, porque o Kobe que tava na minha frente, a arte alternativa é em japonês. Aí eu tava só conferindo se os personagens do tipo Sword podem atacar personagens ativos ou se eles podem atacar no turno que entram. O Kobe, ele permite que os personagens do tipo Sword dele entrem atacando, mas não personagens ativos. Só se algum efeito disser que ele possa fazer isso. A gente tava lendo as habilidades, tentando entender como é que o Kobe funcionava, porque nem eu nem ele nunca jogamos de Kobe. Nosso amigo Léo aqui só joga com personagens amarelos e líderes amarelos. Então para ele jogar de preto e vermelho foi uma novidade. Jogou 5 Arribari. Arribari quando entra dá menos 2000 para um personagem. Bateu 5 vida. 5 vida eu acho que eu vou defender. Defendi com um Bartolomeu Kuma de mais um de counter. Passou, comprei. E agora ver o que eu vou arranjar para poder começar a forçar a carta da mão dele. Cheguei no turno de 6 dons, ainda sem Caraço e sem Ivankov na mão, e nem no campo, que é bem ruim pra mim. Mas eu vou pagar 2. Vou jogar o Zeus. O Zeus eu pego o topo ou o fundo da minha vida, adiciono pra minha mão e mato o personagem de custo 5 ou menos do oponente. Aí eu vou pagar 4, jogar um Caraço, diminuir o poder dele em 1000. Eu achei que eu não tinha um Caraço na mão, mas eu tinha um Caraço na mão. Parece que acho que eu peguei ele na vida que eu peguei com o Zeus. Dei menos 1000 de poder pra ele, do líder dele, durante esse turno. Descartei uma carta de exército funcionário da minha mão. Dei mais 3000 para Belobet e Bartolomeu Kuma. Agora cada um deles está com mais 3000 de poder, ou seja, eles estão 5. Bati 5 da Belobet contra 4 do Kobe. Ele tomou, sem trigger. 5 contra 4 do Kobe novamente. Defendeu, mas ele tinha que defender com um a mais, que ele defendeu só com 1k. Defendeu com 2k. Bati mais 5 contra 4. Tomou, sem trigger. E 5 contra 4 de novo. E ele tomou mais uma vida. Então eu consegui tirar 3 vidas deles num turno só. Que é isso que eu quero fazer de Belobet. Rushar a vida do oponente. Encher meu campo e rushar com ataques. Diminuindo o poder do líder. Atacando o máximo que eu conseguir. Forçar bastante carta da mão dele. Mas em compensação para o Léo, ele acabou comprando 3 cartas da vida. Ou seja, ele ganhou 3 recursos extras para a mão dele. No final do turno, os bônus de poder que eu dou com a Belobet passam. E aí começa o turno dele.
A partir de agora ele vai ter que começar a mirar em limpar o meu board, porque se deixar meu board assim vai ficar bem ruim pra ele. Ele pagou um no personagem ali da Sword, que quando ele ataca, o oponente não pode declarar um personagem como blocker de 2000 ou menos de poder durante o turno. Pagou 6. Tá pensando aí se vai jogar mesmo o que ele tá querendo jogar. Eu fui ler o que aquele personagem faz, né? Porque eu não conheço o deck do Kobe. Mas ele pagou 6, jogou o Remepo, ele descarta uma carta. E aí ele pode jogar um personagem do tipo compra uma carta e pode jogar um personagem do tipo Sword de custo 8 ou menos em jogo. O Kobe ele entra, ele pode dar para um personagem poder atacar personagens ativos. E quando ele ataca, ele volta duas do Trash para o fundo do deck e o líder dele ganha mais 1000 de poder durante até o final do meu próximo turno. A gente só está conferindo os efeitos do Kobe porque a gente estava um pouquinho confuso. Nosso amigo que é o dono do deck, o Eduardo, estava explicando pra gente como é que realmente funcionava. Eu estava lendo porque eu estava tão confuso quanto o meu oponente. Aí o Eduardo explicou, a gente começou a entender o que estava acontecendo. Depois que eu li, eu entendi. E aí a gente acabou discutindo bastante sobre isso, mas faz parte de estar aprendendo a jogar no deck for fun com coisas novas. Eu cometi uma misplay muito grande porque ele vai bater no meu Kuma com esse cara. Como eu não sabia que o Kobe atacava personagem ativo, eu preferi salvar o Kuma para ver se forçava mais um ataque nele. Ele aproveitou disso para poder falar que o Kobe pode atacar personagens ativos. E aí ele bate 9000 no meu caraço. E eu não tenho como salvar ele. Infelizmente o caraço vai de vala. É uma misplay terrível que eu cometi. Eu pegando a carta incrédulo que eu não vi isso. Eu li a carta e não vi isso. Fiquei completamente triste nessa situação aí. Pois eu não salvava. E aí ele volta duas cartas do trash pro fundo do deck e o líder ganha mais 1000 de poder até o final do próximo turno. Ou seja, eu perdi o caraço e o líder dele virou um 6000 até o final do meu próximo turno. O que é completamente terrível pra mim. Bateu 7 no Kuma. E vou bater 6 na outra Belobet. Perdi 3 atacantes de uma vez só, que foi bem ruim. Mesmo o Kobe indo embora pelo efeito do Helmep, porque no final do turno, o personagem que você jogou com o Helmep volta para o fundo do deck do oponente. Ele ainda conseguiu limpar 3 atacantes fortíssimos meus, me deixando apenas com Zeus e uma Belobet e um líder dele com 6000 de poder. Eu poderia até tentar forçar o letal, mas não tinha como. Ele estava com bastante carta na mão. Paguei 5, joguei o Ivankov, olho 3 do topo e jogo um exército revolucionário de poder 5000 ou menos. Joguei um Inazuma. Inazuma, se eu tiver um personagem com 7000 ou mais de poder, ele ganha Rush. Isso não conta pra ele mesmo. Mas pelo efeito da Belobet ele vai acabar ganhando, porque eu vou dar mais 3000 pro Ivankov. Descartando pelo efeito da Belobet, dando mais 3000 pra Belobet, pro Ivankov e pro Inazuma. E aí eu bati 7 contra 6. Foi a 8. 6 contra 6. Defendeu. E 7 vida ele tomou. Mas aí já estava bem ruim pra mim, que eu precisava concluir com mais um ataque e eu não vou conseguir. Então eu vou ter que esperar mais um turno para conseguir fazer isso.
Então passei o turno, ele começa. Se ele fizer outra play de Real Melp, vai acabar me ferrando mais ainda. Eu preciso acertar um ataque dele só, mas eu tenho que sobreviver esse turno dele. E eu não tenho quase nada de counter na mão. Eu tenho um evento, tive que tomar. Bateu 7 na vida, tomei. Triguei o Kuma, achando que não ia ter como dar o letal nesse turno. Eu deveria ter mantido o Kuma na mão, porque agora ele vai fazer uma play que, tipo assim, vai devastar meu jogo. Que ele vai pagar 8 dons. Vai jogar o Monkey D. Dragon. Quando ele entra, ele coloca 2 dons testados onde você quiser. E ele tem Rush, significa que ele já pode bater no turno que ele entrou. Aí ele bateu 9 vidas do Dragon, eu não consegui defender. E deu o resto no Kobe, bateu o resto e me matou. E eu perdi, infelizmente eu perdi.